Ao longo da história humana, percebemos uma marca registrada, uma característica que era facilmente encontrada nos homens. Homens eram guerreiros por natureza. Era obrigação do homem garantir a sobrevivência e a segurança dos seus. Aí surgiu a ideia do homem provedor que conhecemos hoje. Rapaziada, sempre foi da natureza do homem. Desde sempre, se você estudar a natureza humana e a natureza do homem de forma bastante superficial, você vai chegar a essa conclusão óbvia. Sempre foi o papel do homem, enquanto sociedade, sempre foi o papel do homem. A missão do homem nessa terra: proteger a si, fortalecer a si e proteger a quem ele ama, proteger os seus, cuidar do seu clã, cuidar da sua família. Esse sempre foi o papel do homem, padrão na sociedade. Mas nós podemos ver nessa sociedade que nós vivemos hoje, nos tempos que nós vivemos hoje, que existem determinados grupos que estão tentando mudar isso. E é um tanto quanto difícil dar nome a esses grupos, porque eles, digamos que eles agem no secreto, né? E eu não estou dizendo aqui da militância sem cérebro, né, que todos nós conhecemos. Esse povo que pinta o cabelo de laranja, de azul, que deixa o cabelo do sovaco crescer e pinta também. Esse povo massa de manobra, os mais imbecis, né? Que se você falar que é hétero pra eles, eles têm um ataque de pânico. É praticamente uma ofensa. Eles vão chamar a polícia pra você, se você dizer que é hétero. Eu não tô falando desse pessoal. Esse pessoal é simplesmente massa de manobra. Eles são utilizados por uma elite, digamos que sombria, para fazer com que a sociedade deixe de fazer aquilo que ela sempre fez, que foi crescer, prosperar, crescer e se multiplicar. Essas pessoas que as teorias da conspiração mais conhecidas vão chamar de os donos do mundo, né? Que é essa elite aí, dos donos dessas grandes corporações, que nem é bom citar o nome, BlackRock, Vanguard, que todo mundo conhece. Existem teorias da conspiração, vamos colocar aqui como teoria da conspiração, né? É melhor colocar nesses termos. Mas existem teorias que não foram comprovadas, é melhor colocar assim, de que existem planos para afeminar o homem, para deixar o homem mais fraco, mais frágil, indefeso, desarmar os homens, seja armas que eu digo movidas a pólvora, né? Ou armas musculares mesmo. Porque você que tem um corpo desenvolvido, um corpo muscularmente desenvolvido, seu corpo, se você souber desenvolver o seu corpo, se você conhecer o seu corpo, se você conhecer uma arte marcial, o seu corpo se torna uma arma. Isso é um fato indiscutível. Se você conversar com qualquer homem que domina uma arte marcial, ele vai falar: o corpo humano, quando bem utilizado, ele se torna uma arma. Então, essa elite tem por intenção enfraquecer o homem de todas as formas, seja tirando armas de fogo de sua posse ou enfraquecendo, impedindo que homens, por exemplo, desenvolvam musculatura mesmo. Um tempo atrás surgiu uma discussão bastante imbecil aí a respeito dessa militância esquerdista que nós conhecemos, essa militância, como sempre, criticando homens que malham, por exemplo. Homens que têm uma rotina saudável, homens que são atletas, que praticam ali a musculação. E esse pessoal deu para implicar com esse pessoal que faz academia, porque isso era coisa de macho escroto, enfim. Cara, isso não é por acaso, não existe nada de por acaso. Na minha humilde opinião, isso é tudo orquestrado. Para mim, isso tem mérito. E para mim, isso tem método. Enfraquecer o homem é método. E isso é óbvio que vem de cima. Existem objetivos que são obscuros, que não chegam à plebe, que não chegam à base da pirâmide, nós aqui. Então nós falamos de forma superficial, porque de fato nós não estamos na mesa de reunião junto com essas pessoas que têm o objetivo de enfraquecer a sociedade, né? Então a gente fala aqui muito mais de achismos e coisas que a gente vê no mundo real, na prática. A gente fala daquilo que a gente vê na prática. E aquilo que a gente vê na prática é isso: os homens sendo enfraquecidos,
Se você dizer que você é homem hoje é praticamente crime. Nós vemos homens geleia, homens que não conseguem correr 100 metros, não conseguem. Homens obesos, muito acima do peso, muito acima, testosterona extremamente baixa. Se você comparar a testosterona de homens de 50 anos atrás com os homens de hoje, você tá maluco. Você quer ver um exemplo muito claro? Pega os jogadores da seleção brasileira das décadas de 60 e 70. Irmão, parecia um bando de pedreiro jogando bola. Olha a diferença dos homens dos anos 60, 70, 80 até. 80. E compara com a seleção brasileira de hoje. Compara com os jogadores de hoje. Irmão, é um negócio bizarro. É um negócio bizarro. A estrutura óssea facial extremamente afinada. Os homens, antigamente, pode prestar atenção. Pode prestar atenção. Pesquisa depois fotos de homens antigas. Irmão, o maxilar do homem sempre foi grande. O homem sempre teve maxilar grande. Hoje em dia, olha o rosto dos homens. O rosto fino. Traços femininos. Seja no rosto, seja no corpo. Homens leves. Levinho, parece uma pena. Isso é coisa de maluco, cara. E aí, isso pode ser atribuído com certeza, à alimentação. A rotina que nós temos hoje, a rotina alimentar que nós temos hoje. Hoje em dia, as pessoas não comem comida de verdade, né? Um monte de industrializado, um monte de coisa que faz mal para o corpo e as pessoas colocando para dentro. Isso pode explicar o fato de hoje, você vê um sujeito de 17, 18 anos, nem barba ele tem. Há 50 anos atrás, um cara de 17, 18 anos tinha barba e pelo no peitoral. Hoje em dia você não vê esse tipo de coisa não. Homem com pelo no peito, no peitoral. Você não vê esse tipo de coisa. Inclusive existem estudos, você pode dar um Google e pesquisar. A testosterona dos homens ela vem caindo vertiginosamente nos últimos 20, 30 anos. Cara, eu não consigo acreditar sinceramente que isso é por acaso. Eu não consigo acreditar nisso. Para mim, existe um plano maléfico de tornar os homens fracos. De tornar os homens afeminados, com traços femininos, homens fracos. Isso é um negócio bizarro, mas eu realmente acredito isso com base naquilo que eu vejo, né? Olhando a Europa, o que está acontecendo na Europa, no próprio Estados Unidos. Cara, você tem que aprender a analisar o mundo. As coisas estão acontecendo de forma muito, muito estranha, muito estranhas, e a maior parte das pessoas, né? A gente sabe como que é aqui no Brasil. A maior parte das pessoas preocupada com tigrinho, com aposta, com brega funk, com esse tipo de música inútil, lixo, essa porqueira que o brasileiro chama de música, que é lixo sonoro, mas não é música. Mas, cara, a notícia boa é que não precisa ser assim, né? A notícia boa é que você não precisa ser influenciado dessa forma por essas ideologias que querem transformar homens em verdadeiras moças. A real é que você não precisa viver essa realidade. Graças a Deus, né? Exatamente. A questão é que você não precisa ser fraco. Presta atenção. Fugir do sofrimento presente é garantir sofrimento futuro. A vida é uma luta, é uma maratona, é uma caminhada de melhora. O mundo não nos deve nada. Se queremos algo nesse mundo, devemos pegar a força. Rapaziada, é muito comum nos dias de hoje, devido a toda essa cultura, toda essa banalização do conhecimento, da honra, tudo aquilo que é de valor na sociedade vem sendo extremamente banalizado. Se você realmente quiser fazer algo de valor nessa sociedade, você é praticamente um alienígena. Mas não precisa ser assim. Você pode, e aliás, eu digo que você deve fazer aquilo que é certo, seja para construir um futuro digno para você dar um futuro digno para sua família, para os seus filhos, para sua futura esposa, entendeu? E uma das formas é essa: jamais fugir do sofrimento, que é exatamente o que eu acabei de dizer a respeito desses homens afeminados, esses homens fracos. Eles fazem exatamente isso. Eles fogem do sofrimento para buscar apenas prazeres momentâneos. À medida que você foge de fazer coisas difíceis, inevitavelmente você vai se enfraquecendo com o passar do tempo. Isso é um fato. Isso é um fato. O mundo não deve nada pra gente. Tudo aquilo que você quiser, você vai ter que ir lá e pegar a força.
Esses dias eu vi um vídeo de um carinha de uns 17, 18 anos, numa trend, né? Numa trend lá no Instagram. Ele falando que não vai pra igreja porque as pessoas não falam com ele, não cumprimentam ele se sente sozinho, se sente antissocial e ninguém dá atenção pra ele na igreja, por isso ele parou de ir pra igreja. Cara, se você analisar isso, cara, você tem que analisar isso de forma muito sóbria, você tem que colocar um miolo pra pensar. Rapaz, vem cá. Ninguém te deve nada, velho. Ninguém te deve absolutamente nada. Ninguém te deve nada. As pessoas não são obrigadas. Cara, as pessoas não são obrigadas a, por exemplo, serem suas amigas. As pessoas não são obrigadas a serem simpáticas com você. Hoje nós vivemos uma epidemia de uns pensamentos bobos, de tipo assim: ah, eu chego no lugar, as pessoas têm que me dar atenção. Se ninguém falar comigo, se ninguém vir falar comigo, se ninguém gostar de mim, eu não piso mais os pés aqui. Eu tenho que ter atenção. Irmão, ninguém te deve nada. Ninguém te deve nada, absolutamente nada. Você que tem que ser proativo e fazer as coisas. É meio difícil ouvir isso. É meio difícil. Porque é natural do ser humano querer colocar a culpa nos outros. É natural. A gente sempre vai fugir para aquilo que é mais cômodo. E o mais cômodo é colocar a culpa nos outros. Irmão, se você quer ter um grupo de pessoas, se você quer ir para a igreja, por exemplo, um exemplo, tá? Eu tô falando igreja aqui, mas pode ser academia, um clube de natação. Irmão, você não vai chegar lá e de graça as pessoas vão vir te cumprimentar e querer ser suas amigas. Não é assim que o mundo funciona. Não é assim que o mundo funciona. Você tem que ser proativo e ir lá e falar com a pessoa. Oi, tudo bem? Meu nome é Victor. Qual é o seu nome? Você se apresenta para a pessoa, entendeu? Você vai lá e você faz aquilo que você quer, você pega a força, você não fica esperando. Ah, quem sabe um dia eu faço uma amizade, eu vou lá no... Às vezes o cara, sei lá, tem sonho de nadar, de se cadastrar numa escola de natação, mas ele não conhece ninguém para ir com ele, então ele não vai. Cara, isso é muito maluco. Isso é muito maluco. E é mesmo. É mesmo. Quando eu dei uma pausa agora na academia, né? Mas na época que eu tava indo, tinha um grupo de uns moleques de 12, 13, 15 anos. Irmão, eles só iam em bonde. Nenhum deles tinham coragem de ir sozinho. Ou seja, se você já é um homem e você tem exatamente esse mesmo comportamento de não conseguir fazer as coisas sozinhos, irmão, sinto muito lhe informar, você está fugindo. Você está fugindo do seu dever do seu dever básico de ser homem, ir lá e fazer. Você está entendendo? Você está se infantilizando. O mundo não deve nada para você, você deve ir lá e fazer. Você deve ir lá e se apresentar para as pessoas. Você não pode se intocar dentro de uma bolha, caso contrário, isso aqui é um fato, caso contrário, você adoece. O ser humano adoece, nós somos seres sociáveis. Entendeu? E eu vou repetir aqui, não é obrigação das pessoas serem simpáticas e ir lá e... as pessoas têm que vir até mim e serem minhas amigas. De forma alguma, cara, de forma alguma. Jamais pense desse jeito. Aquilo que você vai lá e... Aquilo que você quer, você vai lá e pega. Existe uma epidemia de homens que, por exemplo, não chegam mais na menina, esperam a menina chegar nele. Irmão, você tá maluco? Você tá louco? O cara fica esperando a moça chegar até ele. E isso não vai acontecer, porque na cabeça das mulheres, se a mulher pensa o seguinte: se eu chegar naquele cara, ele vai pensar que eu sou oferecida. Então, se você espera que uma mulher vai chegar até você, cara, isso não existe. A iniciativa sempre tem que partir do homem, seja para conversar com outro homem, seja para conversar com uma mulher. É você que toma a iniciativa, você não espera as coisas caírem no seu prato, entendeu? Você vai lá e faz. Vou repetir, ninguém te deve nada. Ninguém te deve absolutamente nada. Um dos grandes passos para você amadurecer como homem é entender que o mundo não é justo, nunca foi e jamais será. E eu coloquei aqui embaixo, né? Um dos motivos de eu não ser, e coloquei uma letra C aqui. Você pensou outra coisa, né? Eu tenho certeza que você pensou. Um dos motivos de eu não ser comunista. O que tem a ver?
O que tem a ver? Tem tudo a ver. O comunista, ele pensa que o mundo tem que ser justo, que as pessoas têm que ter, tem que ter tudo igual, todo mundo tem que ter oportunidade, todo mundo tem que ter direito a um bocado de coisa. E, cara, o mundo real não funciona desse jeito. Então, um dos grandes passos para você amadurecer como homem é entender que o mundo não é justo. Nunca foi e jamais será. E ao contrário do que comunistas e socialistas pensam. O mundo nunca foi justo. Ó, se você pegar a história da humanidade inteira, tá? Se você pegar a história da humanidade inteira, o mundo nunca foi justo. As pessoas nunca, uma sociedade... todo mundo teve saneamento básico. Todo mundo teve direito à alimentação, escola, saúde. Nunca, isso nunca aconteceu. Se você pegar em toda a história da humanidade, as pessoas nunca foram igualitárias. Todo mundo tem os mesmos direitos, todo mundo tem as mesmas coisas. Não, isso não existe. Isso é utopia. Isso é utopia, que é justamente o que eu coloquei aqui embaixo. Ó. Igualdade é utopia, não existe igualdade. Por que não existe igualdade? Primeira coisa, temos gostos diferentes, ações diferentes, pensamentos diferentes, motivações diferentes, personalidades diferentes, forças diferentes, inteligências diferentes e visão de mundo diferente. Cada ser humano possui uma visão de mundo. Fala pra mim, como que a igualdade vai ser possível se nós somos tão diferentes? Irmão, vai ter um ser humano que ele gosta de trabalhar mais. Consequentemente, ele vai ganhar mais. Existem outros seres humanos que não gostam de trabalhar tanto assim. Ele vai ganhar menos. E existem outros seres humanos que não gostam de trabalhar de forma alguma. Fala aí pra mim, quem nunca conheceu um cara que acordava meio-dia, o cara acordava meio-dia e ficava andando pra cima e pra baixo com uma gaiola de passarinho? Eu conheci alguns caras assim. O cara acordava meio-dia, aí saía pra fora com uma gaiola de passarinho e pendurava no muro. Aí ele passava o dia inteiro admirando a gaiola de passarinho dele. Fala pra mim, como que você quer que um cara desse tenha os mesmos resultados de uma pessoa que trabalha, que se dedica, que soa, que rala? Não tem como, é impossível. Por isso que a igualdade é utopia, é simplesmente utopia, não tem como. Não tem como. Existem seres humanos que têm determinados tipos de motivação e existem outros seres humanos que não querem saber de absolutamente nada. Existem seres humanos que são mais fracos, fisicamente mesmo. Existem outros que são mais fortes. Você entendeu? Existem diferenças em todos os aspectos da vida humana. A igualdade é simplesmente utopia. Então, um dos grandes passos para você amadurecer como homem é entender que o mundo não é justo com você. Ele nunca será. E ele nunca foi. Então, cara, entender isso é uma chave muito forte, porque existem pessoas que ficam esperando que as pessoas sejam legais e justas com ela, e essas pessoas acabam se ferrando. Não, de forma alguma. Você tem que entender que se você quiser alguma coisa, você tem que correr atrás e pegar, você tem que correr atrás e fazer, você tem que tomar a iniciativa, principalmente porque você é homem. A iniciativa é sempre do homem. As coisas, só o que cai do céu é chuva, né? Não é o que dizem. O mundo não é justo. Pode ser que você faça tudo certo e dê tudo errado. Enquanto que um outro cara vai fazer tudo errado, vai atrapalhar os outros, vai cometer crime e vai dar tudo certo na vida dele. Pois é assim que o mundo funciona. Vos apresento o planeta Terra. Vos apresento a humanidade. É assim que funciona. Cara, entender isso é uma das grandes chaves da vida, sem a menor sombra de dúvida. Entender que o mundo não é justo. Entender que ele nunca foi justo e que jamais será justo. E que você pode até fazer tudo certo e nunca ter sucesso, por exemplo. Enquanto que, como eu acabei de dizer, um cara que faz tudo errado dá certo na vida. Dá tudo certo pra ele. Entendeu? Então essa é uma das grandes chaves, cara, que sem sombra de dúvida você tem que compreender na sua vida. Ninguém salva o homem. O homem salva a si mesmo e os que ele ama. Na verdade, eu já tratei bastante disso lá no início do vídeo, né? Ninguém salvou o homem. O homem salva a si mesmo e os que ele ama. Existe uma grande chance de você ser um homem geleia. Pode confessar, ninguém vai te zoar não. Existe uma grande chance de você ser um homem geleia. Mas a parte boa é que você pode mudar essa história. O que é um homem geleia? Um homem fraco. Você consegue correr? Fala pra mim. Você consegue correr 200 metros, 500 metros, 1 quilômetro? Correr mesmo, falando correr rápido. Imagina que tem um pitbull correndo atrás de você. Pois é. Se você não tem a capacidade de correr, cara, mas eu tô falando aqui algo básico. Você entendeu? Tô falando aqui algo básico. Manter um condicionamento minimamente decente é praticamente obrigatório. Por quê?
Porque ninguém salva o homem. O homem salva ele mesmo. Entendeu? Ninguém vai vir te salvar. Se você ficar esperando um salvador da pátria, seja para qualquer área da sua vida, você vai se ferrar. Então você tem que dar um jeito de se capacitar em praticamente tudo. Em praticamente tudo. Você tem que ser bom nas suas finanças. Você tem que ser bom nas suas atividades físicas. Você precisa manter uma rotina de atividade física. Sedentarismo sedentarismo é um dos grandes causadores de morte no mundo. Sedentarismo. Pessoas que ficam imóveis, paradas o dia inteiro. Eu acredito que você não queira ter um fim trágico de morrer porque não se movimentava, né? Que morte paia, viu? Que morte ruim. Imagina você morrer porque era sedentário. Meu Deus do céu. Não tem como, irmão. Então, o homem salva o homem. O homem salva a si mesmo. Se você é fraco, como que você vai proteger quem você ama? Quem você vai proteger? Como você vai proteger os que você ama? Então, dê um jeito, cara. Dê um jeito de se coçar. Não fique parado, não fique imóvel. Você sabe o que acontece com água parada, né? O cheiro que fica. Pois é. E não é só com água, não. Absolutamente qualquer coisa que fique parada vai dar ruim. Vai dar ruim. Em algum momento vai dar ruim. Grande parte dos homens crescem sem a figura paterna. E sem a figura paterna, como é que você aprende a ser homem? Tá aqui uma das grandes lições que eu aprendi. Mulher nasce mulher e homem se torna homem. Como assim homem se torna homem? Pois é isso aí. Você não nasce homem. Homem não nasce homem. Você aprende a ser homem. O homem aprende a ser homem. Por quê? Porque o que compõe o homem são os valores que ele carrega. O que compõe o homem são aquilo que ele tem interno dentro dele. Não, eu tenho um piu-piu, eu tenho um bilau, isso me faz homem de forma alguma. Mas de forma alguma, não tenho a menor dúvida disso. Ter um órgão genital masculino no meio das suas pernas não te faz homem de forma alguma. Existem muitas mulheres que são mais homens do que muitos homens por aí. Ah, me dá um exemplo, sei lá, um homem que engravida uma mulher e some no mundo e deixa a mulher criar os filhos sozinho. Isso é homem? Responde pra mim. Um homem que engravida uma mulher e some no mundo e deixa a mulher com 3 filhos, 4 filhos, isso é homem? Fala pra mim. Um homem que faz dívida e não paga suas contas, isso é homem? Responde aí pra mim. O homem que tem comportamento de adolescente, é um velho de 30, 40 anos, mas tem comportamento de adolescente, se comporta, se veste, tem o linguajar de um adolescente, fala gírias, palavrões, isso é homem? Responde aí pra mim. Sujeito que foge de responsabilidade. Nossa, eu vou falar um negócio aqui. Homem de 30, 40 anos que curte esses negócios de anime, desenho, videogamezinho. O cara passa 6, 7, 8, 9 horas entretido com filmezinho, mangazinho, desenhozinho, filmezinho. Aí compra roupinha de desenho. Meu irmão do céu. Não, responde pra mim, isso é homem, mano. Um sujeito desse é homem. E vamos tirar aqui da jogada o sujeito que ganha dinheiro com isso. Porque se o cara ganha dinheiro com isso é a profissão dele, né? Principalmente na internet. Então eu não vou nem falar desse cara. Se essa é a profissão do cara, se o cara ganha dinheiro fazendo essas coisas, tudo bem, né? O cara pelo menos tá ganhando alguma coisa, ele consegue se manter com isso. Agora o sujeito que não trabalha, o sujeito que não trabalha, 30, 40 anos nas costas. Irmão, eu tenho muito preconceito com esses caras que curtem esse tipo de coisa. Meu Deus do céu, eu tenho muito preconceito, de verdade mesmo. Ah, mangazinho, roupa de desenho, roupa de personagem. Isso é uma infantilidade tão grande, meu amigo. Isso é uma infantilidade tão grande. O cara passa tantas horas em videogame. Cara, não é errado você ter videogame, não é errado mesmo. Não é errado você jogar videogame. Agora você esquecer que você se tornou um adulto e continuar exatamente com comportamentos de adolescente, eu acho que isso é um baita de um problema. E é algo novo na história também, né? É algo novo na história, tem tudo a ver com o que eu falei no início do vídeo. Eu acredito que esse bando de homem infantil que a gente vê na sociedade hoje em dia, curtindo tudo quanto é coisa de adolescente, a mesma coisa que um adolescente curte, ele curte. Irmão, se você tem 30, 40 anos e você curte as mesmas coisas que um adolescente curte, tem alguma coisa errada. Será que não tem não? Será que não tem nada de errado?
Pra mim tem, né? Pra mim tem. Rapaziada, eu acho que eu já falei demais nesse vídeo aqui. Já falei muita lorota aqui, não falei não? Então, se inscreve aí nesse canal. Aperta esse botão de like aí. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.